Oi, pessoal. A gente vai falar hoje sobre uma decisão muito importante que a gente teve no último informativo do STF, que é o informativo 767 da semana passada. Gente, essa decisão, mais de 20 anos decidindo de uma forma, falando que o prazo prescricional do FGTS para a cobrança de FGTS tinha como lapso temporal 30 anos, o STF reviu seu posicionamento no recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir de então do dispositivo da Lei 8.036, que determinava 30 anos para dizer que esse prazo tem que ser encaixado no artigo 7º, 29 da Constituição Federal, que fala que é 5 anos apenas. Então é uma decisão muito, muito importante que, com certeza, se na sua prova cai direito do trabalho, ou então cai alguma coisa ligada, direito constitucional mesmo, o STF o CESP, por exemplo, pode cobrar numa assertiva essa questão. Por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Então vamos ler a ementa desse julgado. Eu não trouxe o número, eu esqueci de trazer um número, mas só de vocês entrarem no informativo 767, vocês vão encontrar esse recurso extraordinário. Vou colocar o número aqui embaixo do vídeo. Em algum local vocês vão ver que eu vou colocar o número para vocês. Então lê comigo essa parte em amarelo e a gente vai memorizar que decisão tão reviravolta foi essa que o Gilmar Mendes conseguiu com o voto dele lá no plenário do STF. Vê comigo que o STF diz o seguinte: limita-se a 5 anos o prazo prescricional relativo à cobrança judicial de valores devidos pelos empregados e empregadores e pelos tomadores de serviço ao FGTS. Esse caso aqui, gente, primeira distinção que eu quero fazer com vocês: o STF não generalizou. O STF decidiu que o prazo prescricional relativo à cobrança judicial de valores devidos em relação ao FGTS é quando não houver qualquer depósito tempestivamente feito por empregadores ou tomadores de serviço. Não estamos falando aqui, como disse o próprio STF na ementa dele, quando ele julgou e ele explicou. Não se está falando de termo inicial de prescrição para a ação de cobrança daqueles 40% sobre o depósito do FGTS quando da rescisão do contrato de trabalho. Porque essa questão, 40%, o termo inicial em relação da cobrança dos 40% do FGTS já foi levado para o STF e a repercussão geral foi negada. É o RE que ele inclusive trouxe no julgado, explicando que o RE 584/608 de São Paulo não tem nada a ver com esse assunto. Essa limitação temporal imposta pelo STF agora foi quando não houver depósitos realizados de FGTS, a título de FGTS na conta do empregado. Então ele tem 5 anos e não mais 30 para cobrar para fazer essa cobrança desses valores que não foram depositados. Nada a ver com 40% do FGTS. Então, isso é importante. Primeira conclusão desse julgamento é de diferenciar essa questão. Repercussão geral já foi negada em relação aos 40%, porque era matéria infraconstitucional, e nós estamos falando aqui quando não houve depósito de FGTS. O prazo vai seguir o artigo 7º da Constituição Federal, do artigo 7º, 29 da Constituição Federal, falando então que é 5 e não 30 anos. Detalhe muito importante: tínhamos o entendido, como eu já tinha falado, o STF entendia há mais de 20 anos que esse prazo de prescrição era de 30 anos, de acordo com o que dispõe a Lei 8.036, a lei do FGTS. Quem mais fala que esse prazo é de 30 anos? O TST. Inclusive, esse recurso só chegou no STF porque o TST aplicou, como sempre faz, o enunciado de súmula 362, que fala: é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, terminou o contrato de trabalho, a pessoa tem até 2 anos para pleitear o FGTS que não foi depositado. Mas ela resgata o FGTS, se ela tiver direito, só dos 2 últimos anos que não foi feito o depósito? Não, ela consegue os últimos 30 anos que não houve o depósito, se ela for até o prazo de 2 anos, quando terminou o contrato de trabalho, na justiça requerer esse direito. Quem mais falava sobre isso? STJ fala sobre isso na súmula 210. Mesma coisa que o TST. É de 30 anos o prazo prescricional para ação de cobrança de FGTS.
Polêmica essa decisão? Por quê? Porque como é que vai ficar agora TST e STJ? Vão continuar aplicando as suas súmulas? Vão mudar o seu entendimento para se adequar ao que o STF vem dizendo? Porque essa decisão foi num recurso extraordinário, com eficácia ex nunc, o que é importante se dizer. Eficácia ex nunc, a partir do julgamento, a partir da data desse julgamento, é que está valendo esse entendimento dessa inconstitucionalidade do artigo da 8.036, que fala sobre o prazo de 30 anos do FGTS. Outro detalhe que você vai precisar se atentar, e aí eu te recomendo estudar um pouco mais a fundo a natureza jurídica do FGTS. Ele tem natureza tributária, natureza de verba trabalhista. Por que eu estou te dizendo isso? Porque para fazer o encaixe desse prazo prescricional, não na Lei 8.036, mas sim dentro da Constituição Federal, lá no artigo 5º, no artigo 7º, 29, o STF teve que analisar o FGTS como se fosse uma verba de natureza trabalhista. Porque o artigo 7º fala: a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, um crédito trabalhista, tem o prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, importante, porque para fazer esse encaixe, o STF disse que a natureza jurídica do FGTS é verba trabalhista. Tem várias doutrinas doutrinadores que não concordam com esse posicionamento. Então, por isso mais que ele é mais polêmico ainda, esse posicionamento do STF, por isso que estou acreditando muito nesse julgamento para ser cobrado nas próximas provas de vocês. Então, fiquem atentos a esse julgado. Se for perguntado na prova de vocês, é 30 anos ou 5 anos o prazo prescricional do STF, o prazo prescricional do FGTS, você vai falar o quê? Para o STF, no recurso extraordinário, 5 anos, encaixando-se no artigo 7º da Constituição Federal. Para TST e para STJ, que ainda não se manifestaram após o julgamento, ainda continua sendo trintenária a prescrição para essa verba em relação ao FGTS, tá bom? A gente se vê semana que vem. Bons estudos para todo mundo. Tchau!